Então, boa noite, bem-vindo a todos, aqueles que vão assistir a aula posteriormente também. Obrigada pela presença, pelo interesse na aula. Eu sou Letícia Maier, eu sou médica, e eu trabalho no relacionamento médico da empresa CPCAM. A CPCAM é uma farmacêutica que, entre outras coisas, é responsável pela importação de medicamentos derivados da cannabis, com qualidade e certificação. Somos uma empresa farmacêutica registrada no Brasil. Temos nosso farmacêutico, responsável técnico, que está sempre à disposição, assim como eu, que dou assistência e acolhimento aos profissionais prescritores e também organizo o nosso grupo de apoio científico. Temos então a ilustre presença do Dr. Carlos Bosco Marques, mais uma vez aqui, para apresentar para a gente uma aula, sempre com diferentes assuntos. A gente já teve aqui nas nossas masterclasses aulas sobre odonto, câncer, dor, que mais cefaleias, né? A gente teve sobre cefaleias, interação medicamentosa, então sempre com alguma pessoa que seja referência no assunto. Então, eu vou apresentar agora o Dr. Carlos Bosco e depois a gente vai dar seguimento na apresentação. Qualquer coisa que vocês quiserem interagir, pessoal, podem mandar no chat. Eu vou ficar atenta aqui para responder alguma coisa pontual, mas no final vocês podem fazer perguntas, então, para o Dr. Carlos. Dr. Carlos Bosco Marques é neurologista. Na verdade, ele é médico formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mesma faculdade que eu, sempre digo, e depois neurologista formado pela Santa Casa também de Porto Alegre. É mestre em terapia intensiva pela Sobrate e é prescritor de fitocannabinoides para tratamento de doenças neurológicas há mais de 10 anos. Entre outras coisas interessantes que o Dr. Carlos faz, né? Depois pode falar um pouquinho para a gente aqui sobre inteligência artificial, né? Sobre algumas novidades. Mas é sempre bom tê-lo aqui para compartilhar seus conhecimentos, doutor. Bem-vindo. Opa, obrigado aí pelo convite, né? Vamos para mais uma aula, né? É, bom, sim, né? Eu já vou completar aí 10 anos de prescrição de fitocannabinoides, né? Para as doenças neurológicas, né? Para as doenças neurodegenerativas. Meu primeiro paciente que eu prescrevi era um paciente parkinsoniano e a partir daí, movido um pouco por curiosidade, acabei evoluindo nas prescrições e usando para as outras patologias também, para as enxaquecas, para a doença de Alzheimer e até para outras patologias. Então, hoje nós vamos discutir sobre doença de Alzheimer, né? Muitas coisas interessantes, né? Em relação a estudos, sempre quando eu vou conversar com colegas, eu estou numa roda, eu estou em algum lugar, em algum congresso, alguma coisa, sempre se comenta muito sobre a questão das evidências, né? Quais são as evidências que a gente tem para tratamento de doença de Alzheimer. E eu vou passar para vocês o que a gente tem hoje e um racional de como é que a gente vai prescrever em relação ao uso no dia a dia no consultório do neurologista, psiquiatra, geriatra e todos aqueles que atendem os pacientes com síndromes demenciais. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora travou? Ah, não é possível. Poxa, Aqui estava tá. funcionando, René. Deixa eu ver. Ah, tá. Vai por aqui, não tem problema. Bom, então vamos lá. Quando a gente vai dando uma olhadinha em relação ao uso de cannabis ao longo da história, a gente já tem relatos de uso desde a antiguidade, de uso de extrato de cannabis, né, da planta cannabis sativa, para manejo de transtornos neuropsiquiátricos ou mesmo de epilepsias. Então não é uma medicação, digamos, nova, né? Ela foi abandonada no século XX, no início do século XX, por N questões, e agora ela voltou no palco de estudos. Só que É, a grande questão que a gente vê em relação ao uso nas doenças neurodegenerativas, especialmente com Alzheimer, é que muito tem se estudado nos últimos 15 anos e pouco tem se divulgado, né? E é interessante a patologia de doença de Alzheimer,
que as mesmas coisas que desde que o Dr. Luiz Alzheimer fez diagnóstico, já estamos falando isso lá desde 1900, né? Continua ainda em vigor, né? As placas de beta-amiloide, os emaranhados de proteína tal, a perda de neurônios, alterações neuropsiquiátricas, e pouco se avançou muito em relação à fisiopatogenia no século XX. Mas a gente se vê forçado a estudar cada vez mais, haja vista que há um aumento exponencial do número de pacientes que vão ter doença de Alzheimer. A gente tem uma perspectiva de 2050, provavelmente nós vamos ter aí mais de 130 milhões de pacientes no mundo do Alzheimer. E aqui no Brasil a gente vai se aproximar de 30 milhões, né? Então vai ser realmente uma doença muito frequente. E o canabidiol, ele começa a surgir já há mais de 20 anos, né, em estudos pré-clínicos como uma molécula, né, uma molécula interessante na redução da toxicidade pelo beta-amiloide no processo neurodegenerativo. Então vocês vejam que não é uma novidade o uso dessas moléculas, a questão sempre foi o uso clínico. E aqui no Brasil, a gente teve uma questão do aumento exponencial de estudos, especialmente a partir da década de 70, sobre o uso do canabidiol na epilepsia, mas em relação ao Alzheimer, a gente vê que nos últimos 8 anos tem cada vez um maior número de estudos interessantes em relação ao uso dos fitocannabinoides, canabidiol, THC, no manejo dos pacientes com doença de Alzheimer, seja no processo neurodegenerativo, na questão, nos estudos pré-clínicos, como no manejo de transtornos neuropsiquiátricos nos pacientes com demência, em estudos clínicos. E sem dúvida nenhuma, um dos pontos de virada, e aí foi o. Eu posso falar isso porque eu já prescrevo já desde esse 2016. O grande ponto de virada aqui no Brasil foi quando apareceu esse vídeo, talvez alguns tenham visto, outros não, já faz muito tempo, desse paciente que ele era portador de doença de Alzheimer, que estava refratário já, ele tinha muito transtorno neuropsiquiátrico, a de agitação, síndrome do pôr do sol, a hetero e autoagressividade, né? Conflito extremo com o cuidador. E o filho acabou administrando extrato de cannabis, o pai dele, e uma semana, 10 dias depois, o paciente melhorou muito, né, a parte comportamental, né? Isso viralizou, isso foi em 2019. E foi um inferno na vida dos geriatras, dos neurologistas na época, que a gente simplesmente não sabia. Eu já estava prescrevendo desde 2016, muito underground, né? Mas muitos colegas foram pegos no contrapé, né? Do que é isso? De onde que veio? De onde veio essa ideia de usar extrato de cannabis para manejo de Alzheimer? Isso não existe, cadê a evidência? Né? E foi um grande momento de confusão, pelo menos no meio médico, em relação ao tratamento de uso de extrato de cannabis para manejo de Alzheimer. E como é que funciona, né, o extrato, né? Como que funciona o canabidiol? Como que funciona o THC? Aonde que ele faz sentido? Bom, o Alzheimer, a base do Alzheimer é a teoria amiloidogênica, né? Então a gente tem, através da proteína precursora de amiloide, nós temos uma produção errática de proteínas beta-amiloide de peso maior, molecular maior, que é especialmente a 42 e a 40, e elas precipitam com muita facilidade, especialmente nas regiões entre comunicações entre neurônios. Até um ponto que começa também a haver uma resposta inflamatória, né? A micróglia e os astrócitos faz uma tentativa de tentar desfazer essas placas de beta-amiloide, de precipitado de beta-amiloide, e começa a ter uma reação inflamatória. E num terceiro momento, haja vista que começa a ter perda de comunicação entre o neurônio e o outro, começa também a haver alterações no mecanismo intracelular do neurônio, né? Então a gente vê a apresentação das hiperfosforilação de proteína tal. Proteína tal, ela é fosforilada normalmente, né? Ela faz parte de um caminho, digamos, dentro do metabolismo celular do neurônio, mas uma hiperfosforilação começa a atrapalhar os mecanismos, especialmente ao nível de mitocôndria,
e esse neurônio acaba entrando no processo de apoptose. Então, nós temos, a princípio, três processos, né? A produção do beta-amiloide, um processo de neuroinflamação e esses emaranhados intracelulares do neurônio que acabam gerando um processo de apoptose e estresse oxidativo intenso. E como esses processos são em cascata, muitas vezes acaba, através do processo de apoptose, você diminuindo o número de neurotransmissores, especialmente no hipocampo, que são os neurônios colinérgicos que são relacionados com a memória. Então, o primeiro sintoma que a gente vê nos processos neurodegenerativos relacionados ao Alzheimer é a questão da memória, né? Então, a gente tem essa hipótese, a teoria amiloidogênica, e hoje em dia a gente tem, por exemplo, terapias como os anticorpos monoclonais, como a aducanumab, né, que a gente está iniciando o tratamento. A gente tem a questão da hipótese colinérgica, que a gente tem medicações para a gente contrabalançar a perda da acetilcolina. A gente tem estresse oxidativo, então existem algumas medicações que a gente usa com o objetivo de reduzir o estresse oxidativo. E no proteína tal, a mesma coisa. Mas o interessante do canabidiol é que se a gente vê os estudos pré-clínicos, a gente encontra estudo pré-clínico para qualquer item do processo fisiopatológico do Alzheimer, né? Então a gente tem estudos mostrando que ele reduz a produção de beta-amiloide, que ele reduz o estresse oxidativo, que ele aumenta a autofagia do neurônio, ou seja, reduzindo a proteína tal, né, a hiperfosforilação da proteína tal, e também ele tem uma ação colinérgica, né, o canabidiol ele tem uma ação colinérgica intrínseca, né, like a acetilcolina, então ele muitas vezes funciona como um neurotransmissor também. Então, a ação do canabidiol no processo neurodegenerativo ele é multimodal, né? Então, ele reduz a neuroinflamação, aumenta o clearance do beta-amiloide, reduz a produção da proteína tal fosforilada, melhora o metabolismo celular através da redução do estresse oxidativo e, com isso, reduz a apoptose, né? E a gente vê, como comentei com vocês, que ele também tem uma capacidade muito semelhante a outras moléculas, como donepezil, rivastilamina, galantamina, numa ação como neurotransmissor, interessante, algo que se comenta muito pouco. E o THCV, né, que se volta agora uma molécula agora que está na moda, também, né, também aparece como uma molécula que se liga nos receptores de acetilcolina, né? Então, a gente tentando trazer isso do pré-clínico para o clínico é uma molécula muito interessante para manejo de doença neurodegenerativa, né? Pelo menos do ponto de vista pré-clínico, faz sentido você usar o extrato de cannabis no manejo de doenças neurodegenerativas, e aí não estou falando apenas no caso do Alzheimer, como outras patologias como doença de Parkinson, demência de corpos de Levy. Então, é uma molécula extremamente interessante no manejo do processo neurodegenerativo, né? E a grande questão, sempre que a gente está, é aonde entra, né, onde entra os fitocannabinoides no manejo desses pacientes. Hoje nós estamos estudando muito o uso nos pacientes sintomáticos, aqueles pacientes que já estão já um depósito de proteína tal e beta-amiloide intenso, que já estão sintomáticos. Mas agora estão começando a surgir alguns estudos em relação ao uso em fases precoces, né? Aqueles pacientes que podem ter o processo neurodegenerativo instalado, mas ainda não são sintomáticos, né? Então, e por quê, né? Porque, sim, cada vez mais a gente vê estudos mostrando que os fitocannabinoides eles modulam o processo inflamatório, essa questão do inflamassoma relacionado ao processo neurodegenerativo. Então, sim, são medicações que faz sentido usar nos processos de neurodegeneração. Mas tudo isso é pré-clínico, aí o clínico é que é o interessante para nós, né? E aí, né? Tudo bem, pré-clínico, então, é uma molécula que reduz a produção de beta-amiloide, reduz a hiperfosforilação da proteína tal, reduz o estresse oxidativo, pode otimizar os receptores colinérgicos, mas e aí, do ponto de vista clínico, né? O que que a gente encontra, né? A gente encontra cada vez um número maior de estudos clínicos, né? Esse aqui, por exemplo, é 8, já estamos em 12, né? Isso aqui que eu fiz foi até 2023, mas até 2025 já são 12 estudos clínicos do uso dos fitocannabinoides nos pacientes com quadro de demência. Só que não é uma novidade, né? Eu, como neurologista, eu lembro desse artigo que saiu em 2015, então já faz uma década, né?
que era o uso do THC para manejo de sintomas neuropsiquiátricos nos pacientes com demência. E como é que era esse estudo? Eram 24 pacientes com sintomas neuropsiquiátricos, a dose era 4,5 miligramas de THC, né? Era 1 miligrama dividido em 3 doses, por 3 semanas, e não funcionou, né? Resultado desse estudo, naquela ocasião, não mostrou benefício do uso do THC no manejo desses pacientes. Isso chamou atenção, né? Porque na época estava se discutindo a possibilidade dessas moléculas, até porque estava surgindo muitos casos de uso compassivo do extrato de cannabis para esses pacientes. Então, a conclusão naquela época é que não mostrou benefício, mas foi seguro, né? Não houve efeitos colaterais graves durante o tratamento desses pacientes idosos com transtorno neuropsiquiátrico e demência. Pouquinho mais adiante, então, ou seja, 2015, aqui já vamos para o ano seguinte, surgiu um outro estudo, né? Que era assim, tudo bem, vamos usar o THC. E a grande preocupação de usar os fitocannabinoides na época será que eles aumentam o risco de queda no idoso, né? Alteram a questão de marcha, equilíbrio? E foi visto que não, né? Por exemplo, 3 miligramas foi extremamente seguro, né? Não houve mudança no equilíbrio ou na marcha, no score de equilíbrio em marcha, nos pacientes que usaram, e foi um teste muito rápido de 3 dias, mas o objetivo era saber se o THC, no caso o THC que tinha ação psicoativa, poderia alterar o equilíbrio e aumentar o risco de queda, e o resultado foi negativo. E aí começaram a surgir alguns protocolos de como prescrever. Os israelenses são muito interessantes, que eles parece que eles não têm muito medo de THC, né? A gente que a gente tem um pouco mais de receio, e essa foi a primeira sugestão de um protocolo de tratamento de extrato de cannabis para pacientes idosos com alterações comportamentais. E eles usavam um óleo 1 para 1, ou seja, 1 miligrama de THC, 1 miligrama de CBD. Já começava já com 5 miligramas de THC e CBD, dividido em 3 doses e aumentando a cada 5 dias, dobrando a dose, né? Então, 5, 10, 15, 20, chegando às vezes até 40, né? E o que que eles notaram, né? Eles notaram, sim, 84% desses pacientes que tinham alterações comportamentais numa escala de avaliação global melhoraram, mas 33% dos pacientes tiveram efeitos colaterais, tontura, sonolência, fadiga, boca seca e sensação psicoativa. Mas nenhum desses efeitos colaterais foram efeitos colaterais graves que fizeram os pacientes abandonar o tratamento, né? Isso foi algo extremamente interessante também. Outro estudo duplo cego randomizado, que já estamos em 2019, né? Foi usado Nabilone, que no caso, é um canabinoide sintético, né? 39 pacientes com quadro demencial, com agitação, usaram por 14 semanas, e o que mostrou que sim, houve melhora comportamental nesses pacientes, mas a orientação no final desse estudo é que deve-se monitorar a sonolência e as alterações cognitivas de memória, né? Existe a possibilidade, se algo foi algo interessante, do paciente pode ter uma pequena piora de memória, pode melhorar a agitação, mas também pode piorar um pouco a memória. E a Cochrane, né, acabou fazendo uma revisão de estudo para 2 anos depois, mostrando que a princípio ficou na dúvida, né? Não sabemos se tem benefício ou não, até porque os estudos ainda estão começando, a gente ainda não tem um N suficiente para fazer uma revisão sistemática, com uma potência maior metodológica, né? E só que quando a gente pega alguns estudos que ampliam, né? Por exemplo, só Alzheimer, uma meta-análise. Olha, não sabemos se tem benefício. Quando a gente amplia os estudos e usa também os pacientes que têm alterações comportamentais, como demência relacionada ao Parkinson ou demência de Huntington, junto, bota tudo no mesmo grupo, sim, aí a gente tem um poder, um maior número de pacientes, e a gente vê que os fitocannabinoides eles são interessantes no manejo e gerenciamento de sintomas neuropsiquiátricos nessas populações neurocognitivamente vulneráveis, né? E aí vem aquela coisa, né? Se eu estava preocupado com os israelenses que usavam 40 miligramas de THC, eu descobri que os australianos vão além, né? Esse estudo foi de 2023, já vejam que é mais recente. Então, foi um estudo feito com 21 pacientes, também por 14 semanas. E eles usavam outro veículo, que era o veículo de spray,
né? Que foi algo muito interessante, numa dose alvo inicial de 25 miligramas de THC e 17 de canabidiol, e aqueles que não tivessem aqueles efeitos colaterais que apareceram nos estudos israelenses, por exemplo, eles dobravam para 50 miligramas, né? E o que que eles notaram? Né? Foi muito interessante que eles observaram. Houve sim uma melhora em relação à agitação, em relação ao placebo. Houve uma melhora, uma redução da ansiedade dos pacientes, uma melhora na qualidade do sono e uma melhora no apetite, mas na irritabilidade não, né? Foi uma coisa interessante em relação às alterações cognitivas. Mas sim, se mostrou uma droga segura, né? Com um certo janela de segurança e com baixos efeitos colaterais, né? E no contraponto, né, existem outros estudos de uso clínico de extrato de cannabis, no caso esse do Dr. Navarro, que é da Colômbia, só que como é que o Dr. Navarro fez? Ele usou um extrato de cannabis com maior concentração de canabidiol versus THC. Isso é interessante. Ele é o outro contraponto, né? Ele resolveu usar em torno de 100, 110 miligramas de canabidiol por, no caso, 24 meses, então 2 anos, né? E os pacientes tiveram melhora no score de agitação e aquelas escalas de estresse do agitador também, do cuidador, desculpe, do agitador, teve melhora também. E a dose que foi mais bem tolerada que ele calculou, isso foi interessante. Então, 1,5 miligrama quilo dia de canabidiol foi bem tolerado nesses pacientes com baixo índice de efeitos colaterais. Outro estudo interessante, né? Já estamos já aqui já em 2024, ano passado, né? Um estudo duplo cego randomizado em uso em pacientes com demência vascular. Então, veja, está começando a se estudar um pouco além, né? Das alterações neuropsiquiátricas do Parkinson, do Huntington. Agora já estamos falando em demência vascular e uma dose até alta, 300 miligramas de canabidiol por 4 semanas, com melhor, sim, nos scores de agitação e os efeitos colaterais foram leves, transitórios e muito semelhantes ao grupo placebo. O Cripta, que está aqui no meio, né, que é o Dr. Cripta, ele não gosta muito de THC, né? Ele é um pouco contrário. Ele costuma fazer os estudos dele muito com doses elevadas de canabidiol, né? E nesse caso aqui, ele teve um resultado positivo junto com o Dr. Chagas, né? E quando a gente fala de efeito adverso, a gente às vezes fica um pouco preocupado em relação aos fitocannabinoides, mas a gente tem que lembrar que comparando com as outras medicações que a gente usa no dia a dia, no manejo desses pacientes, também tem muitos efeitos colaterais. Se a gente bota numa tabela, a gente vê que o canabinoide ele tem um número de efeitos colaterais muito menor que outras medicações, como antipsicóticos, como inibidores de captação de serotonina, ou até um tricíclico ou um gabapenoide, né? E é importante a gente reforçar algo que os geriatras sempre comentam, que polifarmácia em paciente idoso não é algo interessante. Já está determinado que quando você tem um paciente idoso que usa mais do que 4 drogas, em geral são pacientes que têm um maior índice de mortalidade. E muitos pacientes que usam é, no caso, os fitocannabinoides, ao longo do tempo, e a gente vê em outras patologias, no caso aqui é dor crônica, mas isso se observa também em pacientes idosos, pode haver uma diminuição prescritiva. Então, são pacientes que muitas vezes, ao longo do tempo, podem usar um menor número de medicações para dor, você pode, às vezes, conseguir reduzir, às vezes, um antidepressivo, e alguns pacientes idosos que são dependentes de benzodiazepínico, você também consegue, muitas vezes, retirar o benzodiazepínico. E se você reduz aquele número de drogas que ele está usando, de polifarmácia, você indiretamente reduz a mortalidade. Claro que isso é um raciocínio linear que eu estou fazendo para vocês, mas para vocês entenderem que o sentido de prescrever os fitocannabinoides, às vezes, para você também ter uma diminuição prescritiva. Tudo bem aí? Tá passando? Pô. Outro estudo que a gente vê também, né, do ano 2023 2024, mostrando o uso de extrato de cannabis para manejo de sintomas neuropsiquiátricos, mostrando um bom controle. E isso é algo interessante, a gente vê que a proporção, quando a gente usa óleos com maior proporção de canabidiol em relação a THC, costumam ter menor incidência de efeitos colaterais, algo que, por exemplo, o Dr. Navarro comprovou no estudo dele de 2 anos de uso de fitocannabinoides.
A questão sempre é como prescrever, né? A gente sempre, tudo bem, vocês vejam que são doses altas, né? Se a gente vê os estudos, tem estudos usando 100 miligramas, 300 miligramas, né? 40 miligramas de THC, e às vezes a gente fica com receio. Como é que eu vou começar essa prescrição, né? E eu gosto muito desse estudo da doutora Lana e da doutora Helena Joaquim, que elas sugeriram uma maneira racional de você iniciar uma prescrição, minimizando efeito colateral. Então, elas sempre começam, por exemplo, paciente com demência de Alzheimer, com agitação, agressão persistente, que falhou uma linha de tratamento de primeira linha, por exemplo, um antipsicótico, aí você começa um canabidiol 5 miligramas uma vez ao dia, depois vai subindo, 20 miligramas duas vezes por semana, e depois que você chegar a 40 miligramas de canabidiol, não melhorou, você pode considerar usar o THC. E por que isso? Porque o fato de você começar um extrato de cannabis full spectrum, com maior canabidiol, maior número de canabidiol e menos de THC, se você precisar usar o THC, você vai minimizar os efeitos colaterais do THC, especialmente os sintomas psicoativos, né? Eu até tentei, eu tento sempre tentar fazer um fluxograma de como prescrever, né, o que faria sentido em qual fase da demência. Mas quando eu olho esse quadro que eu tenho que fazer, faz sentido você usar primeiro começar com óleos full spectrum naqueles pacientes que talvez você tenha algum receio, um broad, e depois você reavalia após 30 dias, se você não teve benefício, você considera aumentar a dose ou até associar um óleo com maior quantidade de THC. Então, se a gente fosse dirigir uma maneira assim mais didática, né, os pacientes com estágio inicial, você pode, que são pacientes com baixo risco de efeitos colaterais, o seu objetivo é talvez reduzir uma perda cognitiva, alterações de comportamento ao longo do tempo, reduzir a polifarmácia, melhorar biomarcador, que é algo que eu vou comentar lá na frente. Talvez um óleo full espectro ou Broad teve ok. Naqueles pacientes em estágio moderado, de você já tem mais alterações comportamentais psiquiátricas, com certeza tem que usar um óleo full espectro, né? E o risco já é mais moderado de efeito adverso. E os pacientes em estágio avançado, às vezes, porque eles são pacientes mais vulneráveis, né? Você começa com full, mas muitas vezes você não consegue resolver com óleos que têm maior quantidade de canabidiol e pouco de THC, e no segundo momento, às vezes, você pode usar um óleo com mais THC para tentar controlar os transtornos neuropsiquiátricos, né? Bom, vamos lá. Então, se a gente olha todas as sugestões de protocolos, até às vezes imitando um pouquinho o protocolo que a gente tem para dor crônica, se a gente for fazer de maneira mais didática possível, né? E é assim que eu faço na minha prática, por exemplo. Eu começo com uns 10 miligramas e a cada semana vou subindo 10 miligramas dia, né? Até chegar em 40 miligramas dia e aí eu reavalio, né? Melhorou o sintoma, ok. Não melhorou, aumento a dose do canabidiol até 60, 80 miligramas e se não melhorou, considero o uso do THC num segundo momento, né? E essa dose de THC que eu coloquei aqui não é de graça. Então, por exemplo, 2,5, 5, vocês veem que amarelinho é a dose intermediária de THC. 7 já pode começar a dar os sintomas mais psicoativos e 10 com certeza você pode ter algum efeito colateral. Mas eu, por exemplo, depois que eu ando vendo cada vez mais estudos que usam doses altíssimas de THC, 40, 50 miligramas de THC, e os efeitos colaterais são poucos, né, eu estou começando a perder um pouco. Vejam bem, já estou prescrevendo há quase uma década, já estou ficando um pouco menos receoso com o uso de doses mais altas de THC. Né? Então, e para as outras demências, né? Demências de difícil manejo neuropsiquiátrico, como corpus de Levy, ou demência frontotemporal, variante comportamental, também você pode seguir esse mesmo protocolo. Lembrando que, às vezes, esses pacientes, corpus de Levy, DFT, são os pacientes que a gente usa doses mais altas, né? Então, às vezes, você está usando os 40, 80 miligramas de canabidiol, não controlou, lembra do professor Navarro, que usou até 120, 110 miligramas, e inclusive o Dr. Cripto, que usou 300 miligramas. Então você tem uma janela muito grande de tratamento. Então é aquela velha história, comece devagar, né, lentamente, mas não pare, né, start low, go slow, but go, né, vá em frente.
E aí vamos para um problema, as interações, né? Interações idosos usam várias medicações. Eu acho que a grande contraindicação ou preocupação que a gente tem em relação ao uso dos fitocannabinoides referente à interação são com os anticoagulantes, né? Então a gente sabe que os fitocannabinoides eles potencializam até 6 vezes os anticoagulantes cumarínicos, né? E pode potencializar até 2 a 4 vezes os NOAC, né? Os novos anticoagulantes. Então a orientação é tomar muito cuidado nessa população. A princípio evitar, mas se for impossível evitar o uso associado, talvez você tenha que ajustar os usos dos anticoagulantes e fitocannabinoides, especialmente canabidiol. A outra questão é o uso da imunoterapia, né? Existem algumas imunoterapias aí, são série de casos que mostram que o canabidiol, especialmente o THC, que é imunossupressor, pode eventualmente atrapalhar a resposta à imunoterapia. Então, pacientes idosos com demência que estão em imunoterapia, muitas vezes a gente evita o uso associado, ou pelo menos tem que conversar com o oncologista de opinião se ele autoriza ou não, né? Um casinho clínico, né? É, se um paciente que eu não estou conseguindo enxergar aqui, agora sim. Então, uma paciente que começou com um quadro de depressão, estava acompanhando com geriatra, psiquiatra, psicólogo, já tinha feito um teste neuropsicológico, mas ela tinha feito um exame de neuroimagem que mostrava uma atrofia de hipocampo, né? E até alterações sugestivas de um componente vascular associado, né? E quando eu fui fazer o estudo de minimento, eu já via que ela tinha um declínio cognitivo moderado, né? E o objetivo aqui, no caso, no uso dos fitocannabinoides, ela foi encaminhada pela psiquiatra, era tentar melhorar a apatia, reduzir os episódios de confusão e desorientação. Só que eu resolvi, como estava na dúvida do psiquiatra, se era um quadro psiquiatra ou não, eu disse, ó, tem alteração cognitiva, mas vamos tirar a dúvida. Então, coletei os biomarcadores, né? E iniciei os fitocannabinoides, como eu conversei com vocês, os 40 miligramas, depois até aumentei para 75, teve melhora cognitiva, mas eu resolvi medir novamente o biomarcador, né? Então, essa paciente, ela tinha melhorado até o minimento, e eu fiquei numa dúvida, será que melhorou o biomarcador? E sim, né? Para minha surpresa, quando eu repeti o biomarcador 4, quase 5 meses depois, teve uma melhora da proteína tal, uma redução de 52% da proteína tal e uma redução do beta e uma leve, o beta-amiloide ele reduz mesmo, mas não caiu tanto, né? O objetivo é que ele aumente, mas me chamou a atenção que a proteína tal realmente caiu muito, né? E isso é um sinal que você talvez esteja agindo um processo neurodegenerativo, aquilo que a gente já conversado lá no início, que os fitocannabinoides podem reduzir o processo neurodegenerativo. Talvez sim, ele age especialmente na fosforilação e no metabolismo da proteína tal, né? A doutora Letícia falou, né, que eu gosto de ar, né? Estou fazendo pós-graduação, então, assim, tudo que eu aprendi de medicina baseada em evidência, aqueles livrinhos, tudo eu peguei, tudo que eu tenho e botei, criei um agente para me ajudar. Então, o que eu fazia em um dia, ele faz em 8 minutos, né? Então, isso é uma análise comparativa indireta, né? Então, o que que é isso aqui, né? Eu peguei os estudos, todos que tem das outras medicações, e fiz uma análise comparativa indireta, né? Comparando com outras medicações. Então, por exemplo, né? Eficácia no tratamento de sintomas neuropsiquiátricos em relação aos outros antipsicóticos, em relação à olanzapina, quetiapina, risperidona, né? Vocês vejam que o THC e o canabidiol, ele fica mais ou menos ali próximo. Os antipsicóticos usuais eles são um pouco superiores, mas ficam na média, né? A diferença é em relação aos efeitos colaterais. Os antipsicóticos eles causam mais efeitos colaterais nos idosos em relação aos fitocannabinoides, né? E a taxa de descontinuação do tratamento é maior em quem usa antipsicótico, né? Então, é muito mais comum um paciente abandonar o tratamento de um antipsicótico por efeito colateral do que com os fitocannabinoides, né? O que muda é o preço, né, gente? Então, por exemplo, o custo do canabidiol e do THC em relação aos antipsicóticos, vocês vejam que é quase 7 vezes maior. Então, qual é a orientação olhando isso, fazendo uma análise indireta?
é mais uma opção terapêutica que a gente tem para tratar transtornos neuropsiquiátricos em pacientes com demência. Tem um baixo índice de efeitos colaterais comparado com os antipsicóticos, né? Tem uma taxa de descontinuação baixa, mas é cara, né? Então a ideia é sempre você usar, indicar o uso dos fitocannabinoides quando você já tentou usar as medicações de primeira linha, os antipsicóticos usuais, e não obteve sucesso, né? Então a ideia seria isso até pela questão do preço. Estou ainda desenhando ainda um fluxograma, né, baseado em evidência, como ir, né, como funcionar. Está ainda meio em andamento, mas em breve vou deixar pronto. Aí eu vou dividir com vocês, para vocês verem que. E o problema é assim, cada vez eu vou pensando em um quadradinho a mais, aí já é mais uma ramificação. Mas eu vou deixar isso pronto até o final do ano, né? E a grande questão eu acho que não tem dúvida, e vejam bem, eu mostrei para vocês vários estudos duplo cego randomizados, claro que o N é pequeno, né? Mas que há benefício de usar os fitocannabinoides no manejo do transtorno neuropsiquiátrico no paciente com demência, né? Então eu não tenho mais discussão. O que falta agora é só a gente ter um estudo duplo cego randomizado multicêntrico, com um N maior. Mas isso requer investimento pesado, né? E estamos falando de um investimento de coisa de milhões de dólares, né? Recentemente saiu o estudo do Ver1, né, que é um componente com alta concentração de THC para dor lombar crônica, que foi multicêntrico, duplo cego randomizado multicêntrico, com 820 pacientes mostrando benefício. Só que se a gente vê no custo, o custo disso é 8 milhões de dólares, né? Então, para a gente fazer um estudo de Alzheimer, a CPQuent tinha que me disponibilizar 8 milhões de dólares, né? Mas eu acho que não vai dar. É, e o palco agora é o uso dessas substâncias para os pacientes que estão em doença, não doentes, não são, por exemplo, transtorno cognitivo leve com biomarcador positivo, né? Aqueles pacientes que ainda não têm sintomas, né? Então, haja vista que cada vez mais há indicações em relatos de caso dos fitocannabinoides reduzindo a proteína tal, né? Inclusive, a gente apresentou isso no Congresso Paulista de Neurologia, esse caso. Além desse caso, eu tenho mais dois, então eu ia apresentar agora no final de semana um pôster com três pacientes, os três com demência de Alzheimer, os três com queda de proteína tal depois de 6 meses de uso dos fitocannabinoides. Então, sim, né, parece que tudo que a gente viu nos estudos pré-clínicos parece que sim, faz sentido. Claro que reduzir biomarcador às vezes é um pouco complicado, e que a gente só consegue ver isso em estágio inicial, que alguns talvez não saibam, os biomarcadores eles são muito modificáveis no início da doença, mas lá no estágio moderado ou avançado, eles entram em platô, né? Então, teria que precisar de um número maior de pacientes, mas vou chegar lá. Existe, então, muitos estudos ainda em andamento. Tem o LibTrial, por exemplo, que é o uso de extrato de cannabis e THC para pacientes de Alzheimer já no estágio mais avançado, e existem outros trials em andamento registrados no Clinical Trials, mas a realidade é que a gente vê cada vez um maior número de pacientes melhorando os sintomas comportamentais com o uso dessas medicações. Então, existe o baseado em evidência, mas também a gente tem a vida real, né? A vida real a gente vê muitos pacientes melhorando. E como eu mostrei para vocês, tem muitos e muitos estudos duplos randomizados mostrando sim que tem um benefício. É um N de número de pacientes pequenos, sim, sem dúvida, mas são estudos bem desenhados que estão mostrando benefício. Então a gente está subindo na pirâmide, né? Cada vez a gente está tendo um maior número de estudos e logo, logo nós vamos ter algum estudo multicêntrico botando um poder estatístico maior e acabando de vez com essa história de não temos evidência, mas temos sim. Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Fico aberto a perguntas, né? Deixa eu botar aqui. Fico aberto a perguntas, dúvidas, questionamentos. Muito bom, doutor Carlos. Olha, parabéns, foi uma aula. Eu que assisto bastante aula sobre o tema, gostei muito do que tu trouxe aqui hoje pra gente. Obrigada. E eu sempre
Já te falei em outras situações, né? Mas essa questão dos biomarcadores me chama bastante atenção, né? Você ter os biomarcadores pré e pós-tratamento é uma coisa quase incontestável, né? Se isso pudesse ser reproduzido aí, realmente num estudo grande, ia ser algo bem interessante. Mais interessante ainda, né? É, é assim, tudo isso, na verdade, começou essa minha obsessão de ver os biomarcadores, né? Porque eu tive um caso que eu tinha dosado biomarcador e, ok, positivo. Os familiares levaram esse paciente para um outro neurologista para avaliar, depois ele acabou voltando, um neurologista até amigo meu, e ele pediu o beta-amiloide no sangue, quer dizer, são exames diferentes, mas deu negativo, né? Isso, numa ocasião, eu apresentei uma vez num encontro que teve no departamento de neurodegenerativa e o pessoal, tem os conservadores, quase me comeram vivo, né? Você não pode falar isso, tá comparando um exame com outro e tem razão, é perfeito, a contestação é real. E por isso que eu comecei com é, esse hábito nos pacientes em estágio inicial, ver se há uma melhora de biomarcadores depois de 6 meses. E sim, eu noto uma melhora de score, né? E também uma melhora no biomarcador, né? A questão é que eu não sei se isso é sustentável, né? Essa é a grande questão, né? Eu vejo uma jornada de 6 meses, não sei se isso continua ao longo dos anos, né? Tem essa questão. Mas um indício inicial do que sim, faz sentido. Talvez o próximo passo seria acompanhar isso com um PET de tal, né? Mas a gente não tem isso, é tudo muito caro, né? De fazer um estudo desse é muito caro, teria que ter um investimento muito alto, mas seria uma ideia, né? Você acompanhar esse paciente fazendo um PET tal, né? Medindo a proteína tal, ao longo do tempo, né? Certamente não é interesse de quem vende rivastigmina adesivo a preços exorbitantes fazer um estudo desse tipo. Aí eu Não, não, não. já puxo a questão do preço, porque na verdade R$ 800 é o custo de uma rivastigmina PET É, e aquele custo de R$ 800 a R$ 900 por mês de CBD e THC, eu acho que é tratamento de farmácia ou para chegar não, numa não, dose de 300 não, é que a miligramas. gente tem que pensar na questão da dose, né? Se a gente usar uma dose alta, como foi usado o Navarro, ou como usou o Cripta, que foi de 100 a 300 miligramas, aí fica um tratamento mais caro mesmo, né? Não, exatamente. Se a gente usar 300 miligramas, sim, mas se a gente usar, por exemplo, aquele teu fluxograma na prática, de chegar a 40, depois a 60, a 80, 60 a 80 miligramas de CBD por dia, mais um balanceado, por exemplo, não deve chegar a 900 por mês, né? Deve chegar a É, 900 a cada 2 meses, talvez. é, é, o, Mas o, o- a é, dose do THC também me chama muita atenção, aquela questão dos 50 miligramas. Eu fico me perguntando, doutor Carlos, se não tem alguma coisa de absorção alterada nessa. Eles fizeram uma formulação que era um spray, né, um oral de Fizeram uma THC, formulação que era spray oral, né? E isso eu achei muito que interessante, né? é Não, muito não foi estranho. óleo. É muito estranho que não se tenha efeitos adversos importantes com 50 miligramas de THC, né? Não, eles tiveram efeitos adversos, mas nenhum efeito adverso grave que suspendeu o tratamento, né? É isso que foi Sim, interessante. sim. E são pacientes, claro que eles escolheram pacientes que estavam numa clínica, né? Que tinham acompanhamento 24 horas. Então, isso até foi um porém que eles colocaram no estudo. Às vezes pode ter passado alguma coisa que não foi repassado para o estudo da enfermagem. Mas, a princípio, não teve um efeito colateral grave, né? Muito bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que tem neurologista aqui. Boa noite, doutora Karime. A gente não se viu no início. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? O pessoal tá quietinho hoje. Oi, eu queria perguntar uma coisa, Letícia. Por favor. Doutor Carlos, desculpa. Por que que você prefere começar com balanceado em vez de iniciar só com o CBD? Não, eu começo com o full spectrum, né? Não, por quê?
né? Por que que eu começo com Full Spectrum? Porque eu ainda acredito que existe a questão do efeito comitiva, né? E eu noto que quando você usa o óleo Full Spectrum, a dose é menor, né? Eu consigo o controle comportamental com uma dose menor. Mas é possível usar o óleo isolado? É, né? Não estou falando Naquele de estudo. isolado. Eu achei que você tinha começado com balanceado. Eu acho que eu me perdi no Não, não, isolado. não, não, não. Eu Ah, começo tá. com Full Spectrum, né? O Ah, 0,03 ou 0,2. tá. Chega em 40 miligramas e reavalio depois, né, quando chega nessa dose alfa. Não Quer dar melhorou. uma olhadinha no slide novamente? Eu Quem sabe? queria, eu queria. Pode. Peraí, deixa eu ver É se eu que, consigo. é que é muita informação mesmo ali naqueles slides, então se tu E puder passa retomar rápido, ali. né? A gente se perde. Peraí. Vou voltar aqui. Tá aparecendo, né? Tá, Tá, aham, tá Tá, aparecendo sim. legal. Peraí que eu vou voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, começo com full, né? E vou 10, 20, 30, 40 miligramas após, na tá, quarta semana e reavalio, né? tá. E É que aí foi É que muito eu... rápido, não para tem mim ficou como bem, balanceado. Ah, não não, tem não, bem não. claro qual é. Não. Aí eu começo com esse full espectro aqui, Tá, né? Ok? Então aí o que acontece? Cheguei em 40 miligramas, reavalio. Não melhorou? Vou 40, vou dobra a dose, vou ter 80 miligramas. Não melhorou. Ó, não estou tendo controle. Ok. Então vou usar o balanceado, vou começar a aumentar o THC. Por que que eu faço isso, né? Seguindo aquela sugestão de protocolo da Helena Joaquim e da Lana Costa, de um protocolo de prescritivo, para você reduzir efeito colateral, efeito né? colateral. Mas Tontura, isso eu faço, né? Eu faço, sigo esse protocolo, né? Mas o que que eu vejo nos estudos clínicos que eu mostrei para vocês? Que o paciente, o pessoal usa dose alta de THC e tudo bem, né? me assusta. Eu, não, eu pessoalmente eu prefiro usar esse protocolo conservador, vamos colocar assim. Mas, baseado nos estudos clínicos que a gente tem, você poderia usar um balanceado, né? Não, pode usar um balanceado também. Eu só tenho receio em relação aos efeitos colaterais, porque é o que os israelenses viram, né? Você até pode usar um óleo balanceado 1 para 1, como os israelenses usaram, mas você vai ter uns 36, 38% de efeito colateral, que é tontura, boca seca, E o é, custo também sobe para a gente mal-estar. ter 30 miligramas de um balanceado aqui, né? A pessoa consumir 3 frascos de balanceado ao mês. O Brasil, a gente tem menos acesso ao THC também, o custo Teve fica um problema maior. recente na Colômbia, que era um dos grandes fornecedores de 1 para 1, né? Então, o balanceado, que é 1 para 1, é um bom produto, eu uso muito. Mas eu, nos pacientes com demência, com doenças neurodegenerativas, em geral, eu uso esse esquema, eu acho mais seguro, né? Eu uso o Mas, balanceado para pacientes com muita alteração comportamental, principalmente fenômeno do entardecer, mas eu também, como o Dr. Carlos Bosco, inicio com óleo full spectrum com menos de 0,3% de THC e eu vou ajustando a dose, mais ou menos ali 80 até 100 miligramas dia eu vou, mas mais do que isso, normalmente não sigo insistindo, eu acrescento o balanceado. O fenômeno do entardecer ali do pôr do sol, tem paciente que só melhora com o THC. Então, às vezes, eu coloco uma dosezinha do balanceado, umas 2 horas antes do horário que o paciente começa a ter os sintomas do entardecer, e eu vou ajustando, e eu já tive casos em que me disseram que parece que foi um milagre do fenômeno do entardecer da agitação, da diminuição do querer ir para casa, da agressividade nesse momento, mas que eu não consegui com o canabidiol, que eu consegui com o balanceado. eu acho que fazendo esse esquema de você começar com full e caso não funcione, vá para o balanceado, é o mais. Ou É associa, né? seguro. Põe que nem a Letícia falou, Exatamente. Eu acho mais a associação eu acho mais interessante. Mas, de novo, não é errado essa outra linha de você usar um óleo balanceado de cara, é isso que eu estou falando, né? Não, eu prefiro o CBD mesmo, é que eu fiquei em dúvida se você entrava com o balanceado, eu fiquei em dúvida ali no esquema. Ah, tá. Não, não. Eu sou mais conservador nesse aspecto. Não, eu vou com CBD e um balanceado à noite para Então associar. tamo junto. É Pode isso aí. ser.
Eu já iniciei, viu, com 1 para 1 mais de uma vez, mas com pacientes muito, muito difíceis, perambulação extrema, agitação, né? Aí eu já fui devagarzinho em balanceado desde o início do tratamento, mas são perfis bem escolhidinhos de pacientes, sem cardiopatia, né? A gente avalia o risco de hipotensão, de taquicardia, de sonolência, tem que ter cuidado sempre, né? Tem que ser um paciente com suporte muito bom, abertura para o relato de efeitos adversos, né? Mas eu tenho uma paciente usando 30 miligramas de CBD Eu, THC eu, balanceado. o meu pensamento é que quanto pior é o transtorno neuropsiquiátrico, né, ou mais refratário no sentido, ó, já usou de Mais THC. 2, 3 antipsicóticos, maior vai ser a necessidade de THC. Eu já espero que eu vou precisar de THC. Isso também tem isso também, doutora Cristina. Às vezes chega um paciente, vamos lá, DFT, vai. DFT, variante comportamental, que já usou risperidona, já usou quetiapina, já usou lanzapina. Às vezes eu inicio o full 0,3, mas eu já tô já esperando que eu vou acabar usando o balanceado também, né? É, a doutora Karine perguntou sobre o CBG. Tem estudos relevantes? Então, CBG é uma molécula que é o canabigerol, né? E estão começando a surgir estudos. Um estudo clínico interessante de CBG é o uso de um extrato de canabidiol, CBG e THC para manejo de sintomas comportamentais na demência de corpos de Levy, né? Uhum. Quem fez esse estudo foi um colega do Rio, né? Que ele trabalha, acho que com a Health Med, se eu não me engano. E eles fizeram estudo fase 2, né? Com um grupo de pacientes e ficaram de fazer um estudo fase 3, que não sei por que ainda não foi para frente. Mas para quem que eu reservo o CBG? Para justamente esses pacientes. Os pacientes com demência de corpos de Levy usam um óleo que tem canabidiol, canabigerol e THC, né? E qual é a dose que ele usou? Ele usou 25 miligramas de CBG. E eu costumo usar isso mesmo, entre 25 e 50 miligramas de CBG nos pacientes com demência de corpos de Levy com transtorno neuropsiquiátrico. Bem, Interessante. Oi, doutora Karine? não, não, Ai, que tá falhando o som, né? O som não tá aparecendo. Também não estou ouvindo muito bem. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Muito bom. Eu teria inúmeros casos para contar, mas é aquilo, né? Eu acho que a ciência com a cannabis está fazendo um caminho inverso em vários sentidos, né? A gente está precisando entender como as pesquisas vão mostrar o que a gente tem visto na prática e de uma forma segura, né? Como a gente vai poder difundir essa terapia como uma terapia segura e eficaz, né? Então a gente vai com calma, o pessoal tá vendo o potencial e tá desenvolvendo aí as pesquisas. Tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ter, como o Dr. Carlos falou, aí uns estudos mais consistentes. Mas quem usa na prática e ouve o retorno dos familiares fica bem impressionado, né? Porque não tem risperidona, nem inibidor de acetilcolinesterase, nem memantina da vida que tragam pra gente os relatos que os familiares trazem, né? Dos pacientes com CBD. É aquilo que eu falei. Pela medicina baseada em evidência, é isso, né? O que que faz sentido a gente usar? Eu uso, né? Eu uso muito, o doutor Letícia eu uso muito. Eu uso naqueles pacientes que falhou, né? Então, na maioria das vezes, são pacientes que procuram a gente, são pacientes que já falharam com as medicações, com os antipsicóticos tradicionais, né? Isso é extremamente comum, né? É, eu agora estou indo num outro caminho, né? Eu estou agora pegando aqueles pacientes com demência em estágio inicial, que eu faço o diagnóstico, e sim, eu já inicio neles uma dose de 25 miligramas de canabidiol, com dose baixa de THC, às vezes com curcumina junto, né? Para manejo desses pacientes e vou acompanhando. E como eu já tenho já um tempo de prescrição, o que que eu noto? São pacientes que costumam ter um índice menor de complicações ao longo dos anos, né? Então, isso é algo interessante que eu tenho para dividir com vocês. É algo que eu estou ainda reunindo os dados, né?
Mas é um estudo observacional, não não tem grupo controle, né? Então, mas o que eu percebo, sim, aqueles pacientes que eu uso em estágio inicial, por exemplo, né? São os pacientes o que que eu observo? São pacientes que têm uma evolução mais lenta, têm menor índice de complicações. Pode falar, doutora Cris. Você associa pé? Boa pergunta. Ó, se tá usando canabidiol, eu não uso pé, né? O PEA eu uso quando eu não for usar o canabidiol. O PEA, na verdade, o que que o PEA faz, né? O PEA, ele age na enzima degradadora, que é a FAA, e aí ela aumenta os endocannabinoides, né? Então, ela funciona desta maneira. Então, ela age na enzima degradadora, diminuindo a atividade dela, e com isso aumenta o CO2-AG, né? CO2-AG, que é um dos endocannabinoides. Então, eu não. Se eu estou usando um canabidiol, para mim não faz sentido usar o PEA, para mim, né? Naqueles pacientes que eu não pretendo usar os fitocannabinoides por N motivo, sei lá, tem alguma contraindicação, ou N motivo, o paciente não quer usar o fitocannabinoide, aí eu uso o PEA. Aí eu uso o PEA. Estamos falando do demência estágio inicial, né? Eu associo para dor, em alguns casos, mas É, É que para mim, é isso que eu falei, como ele vai aumentar os endocannabinoides, eu já estou dando já está canabinoide, usando fito. não, Tem não efeito faz muito para anti-inflamatório mim, também. né? Não faz muito sentido. Agora, aqueles pacientes que não querem usar os fitocannabinoides, tem algum preconceito, alguma coisa, algum medo, algum receio. Ah, não sei, doutor, não quero usar, então aí eu uso o pé assim, eu uso o pé. Mas pelo efeito anti-inflamatório que ele teria associado, será que não ajudaria também? De novo, né? A função do pé, ele age nessa fala, ele aumenta os seus endocannabinoides. Então Aí ele já você dá está menos por aí, canabinoide. né? E claro que ele tem aquela ação no PPR gama, né, intracelular, mas a ação dele maior é essa, né? Ele age aumentando seus endocannabinoides. O grande efeito biológico dele é esse. Se usa muito para dor neuropática também, faz sentido para usar em dor neuropática, como a Letícia fala, mas eu costumo usar aqueles pacientes que não querem usar o fitocannabinoide, ou tem algum receio, ou tem alguma contraindicação, né? Você está usando um anticoagulante, alguma coisa, ó, não, então vou usar o pé, já que eu não posso usar os A gente fitocannabinoides. precisava de mais estudos de associação, né? Eu concordo, Cristina. Talvez o PEA possa ser um poupador de fitocannabinoides, mas a gente não tem essa informação na prática, né? É, faz sentido, mas não tem estudo, né? Eu sou o chato dos estudos, doutora Cris, desculpe, mas eu Não, sou. tudo bem. E eu sou aquela que vou sempre fuçando. Eu sou um chato dos estudos. Então, assim, para quem que eu reservo o pé? É para isso, né? Os pacientes que não querem usar, ou o que eu quero usar. Crianças, né? Às vezes você tem. Sabe uma ação do pé que eu achei interessante? Por exemplo, crianças com enxaqueca, né? Que às vezes criança com enxaqueca é difícil, você não tem uma medicação, você tem flunarizina, né? Para você dar para criança. E funciona bem. A questão do pé é a dose, né? Se a gente vê os estudos do pé, tudo é dose de 300 miligramas. E às vezes você tem muitos produtos que é 150, que é 200, né? Então, dose de Mas pé tem é muito 300. com 300 e 600 agora. Tem. E 600 miligramas 400, também. 500. Então, são doses altas, né? Então, por exemplo, a maioria dos produtos, às vezes, tem que tomar 3 cápsulas, né? Por É aí. que já teve caso meu que eu entrei com o pé para poupar o canabinoide por causa de efeito colateral do canabinoide. Entendeu? Paciente com Entendi. queda de pressão, então eu associo o pé para ele ter menos, para mim dar menos canabinoide, sabe, assim, para E Entendi. tu balancear um pouquinho, teve uma entendeu? boa impressão, Cristina? Que deu Tive, eu tenho uma boa certo? resposta com Tive diminuição do uma. número de efeito Interessante. colateral nesse sentido. Mas é, Interessante. é observacional, tá? Não Não, é. mas é assim, né? É o relato de caso, né? Tudo começa com um relato de caso. Então, ó, o paciente teve efeito colateral, hipotensão, né? Em vez de suspender, né? Então, reduz o canabinoide e usa o pé. Tudo bem. É o relato de caso. Tudo começa com um relato de caso, doutora Clínica. Muito bem. Obrigada.
Gente, muito bom, excelente. Fico feliz com a presença de vocês aqui. Fomos poucos, mas fomos resistentes. Então, muito obrigada. Eu acho que eu tenho contato com todo mundo aqui. Obrigada, doutora Enzo. Quem quiser me chamar, eu acho que talvez aqui só a Stacy não tenha o meu telefone. Eu vou colocar aqui no chat. Opa. E aí a gente encerra. Eu sou a Letícia Maier, caso alguém perdeu aí o meu nome, a maioria já me conhece. Então, a gente tem periodicamente essas masterclasses, como eu comentei no início, vocês sempre serão convidados, acompanhem a gente nos grupos, nas redes, que vocês vão receber, então, o convite para as próximas. Não definimos o assunto ainda, mas eu tenho certeza que vai ser algo que vai vir agregar bastante para vocês na sua prática, no seu conhecimento. Muito obrigada, doutor Carlos, por mais uma aula excelente. Imagina, gente, bom dividir aí as experiências aí. Muito Com obrigado pelo certeza, uma boa convite. noite para todo mundo, um bom Boa resto de noite. Boa semana. noite, boa noite, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.